Olá, meu nome é Marcos Cordeiro Pires, eu sou professor do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp no campus de Marília. Eu estou fazendo esse vídeo com o objetivo de destacar 4 mudanças fundamentais decorrentes da crise do coronavírus e também da grande depressão mundial que se avizinha. A primeira questão é: qual a importância da informação? A segunda: qual a importância da ciência e do conhecimento na sociedade atual? A terceira: qual a importância do Estado no estado atual? E, por fim, qual que é a importância do Estado, para reorganizar a economia e atender às necessidades de todas as pessoas? A primeira coisa que chama a atenção, particularmente para você que está vendo esse vídeo por WhatsApp ou outra mídia social, é o fato de que nos últimos 4, 5 anos nós somos bombardeados por mentiras a todos os momentos. Chegou-se a impressão de que não existia mais fato, apenas interpretações. Todos vocês já devem ter recebido uma enorme quantidade de correntes que colocam teorias conspiratórias, que mentem descaradamente, que torcem a realidade. É uma situação ruim, Mas se tem alguma coisa boa nessa crise, é o fato de que a informação voltou a ter a importância que sempre teve. Ninguém aqui está se guiando por uma teoria A, teoria B, um remédio novo, um determinado tipo de oração que vai nos livrar desse vírus tão terrível e que a gente vê a todo momento que está dizimando milhares de pessoas no mundo inteiro, e inclusive no Brasil. Então, a informação correta, a leitura, o conhecimento, ele passa a ter uma importância maior nesse momento. Porque se as pessoas se guiarem por preconceito e pela ignorância, a situação que hoje está ruim, ela poderá ser muito pior no futuro. A segunda questão importante diz respeito ao papel da ciência. Porque ninguém vai resolver um problema enorme de epidemia sem ter conhecimento de física, sem ter conhecimento de química, sem ter conhecimento de biologia, sem ter capacidade de construir equipamentos para ajudar as pessoas a respirarem, sem ter capacidade de desenvolver remédios que ajudem no tratamento da epidemia. Essa é uma questão importante, porque até então a gente viu e cansou de ver pessoas com determinado preconceito contra intelectuais, como se falar a verdade, como se olhar para além da aparência fosse um determinado crime. Justamente essas pessoas que acreditam que a Terra é plana, que acreditam que o homem não foi à Lua, são pessoas essas que hoje estão sendo ridicularizadas pela realidade. Uma outra questão muito importante, essa eu poderia até me dedicar um pouquinho mais, trata do papel do Estado numa sociedade moderna. A gente viu recentemente uma enorme quantidade de pessoas ignorantes, menosprezando o papel do Estado na nossa sociedade, dizendo que o Estado é a violência, que o Estado única e exclusivamente é para tirar dinheiro de quem trabalha para dar dinheiro a vagabundos que esperam esmola de outros. Nós já vimos um monte de meninos que reproduzem determinadas teorias como papagaios, dizendo que deveria acabar com o sistema público de saúde, de acabar com o sistema público de educação e oferecer supostamente voucher para que os indivíduos pudessem encontrar o serviço que melhor lhes conviesse. Faço a pergunta para todos. De que adiantaria o voucher? De que adianta? Nós estamos prestes a ter uma enorme quantidade de leitos de hospitais
ocupados com doentes do coronavírus. De que adianta, né, ter um monte de dinheiro, de que adianta a pessoa se fechar dentro de casa, né, se em qualquer momento, em qualquer lado, para onde ele caminhar, ele vai encontrar uma epidemia. O Ministério de Saúde ou Ministério de Educação não foram criados por favores de ninguém, foram criados por necessidade. Tentem imaginar o tamanho do favelão que era Paris ou Londres no começo do século XIX, né, quando estava alvorecendo a Revolução Industrial. Imagine naquelas enormes favelas quando tinha uma epidemia de varíola, uma epidemia de peste bubônica, uma epidemia de tifo, uma epidemia de gripe. Quantas pessoas eram dizimadas? Ora, é uma questão de civilidade imaginar a construção de sistemas de saúde que possam proteger toda a comunidade, independentemente do dinheiro. Da mesma forma, a questão da educação. A educação é uma questão importante, não apenas para formar mão de obra, mas para formar o conhecimento, né, para dirigir ou para organizar a vida moderna. E aí vem a pergunta: quais os centros de educação que estão na frente da pesquisa para resolver o problema do coronavírus? Quais as universidades que estão formando esses cientistas, doutores, dirigentes, né, que estão na linha de frente para combater essa epidemia? São universidades públicas. Daí que está a importância do Estado organizado, né, para resolver, para melhorar a vida de todas as pessoas. Por fim, uma questão também muito importante, a própria questão da teoria econômica. Nós vimos, né, pelo menos desde 1980, que mais importante do que o crescimento, mais importante do que o emprego, mais importante do que a qualidade de vida dos cidadãos, seria o mantra, né, de austeridade nas contas públicas. Ou outros argumentos, né, contrários a políticas industriais. Veja que ironia. A gente, né, não tem capacidade de mobilizar as empresas, não tem capacidade de mobilizar a sociedade para fazer os equipamentos ou as máscaras que a gente precisa, e ficamos à mercê do comércio internacional e de quem paga mais pelas máscaras. É uma situação terrível que a gente tem que considerar. Eu penso, né, e isso aí não só eu, né, outros analistas, pessoas que são muito mais inteligentes do que eu, já estão falando que nós estamos vivendo um fim de uma era. E de fato é o fim de uma era. Talvez esse fim de era marque o fim de um ciclo, né, de egoísmo, né, de individualismo, de concentração de renda, de destruição do Estado, de destruição da vida comunitária, e nós passemos a um novo ciclo, né, social, né, em que a economia se subordine à necessidade das pessoas, em que a economia se subordine à própria capacidade de reprodução do meio ambiente, e que, em última instância, que a economia ela atenda à felicidade humana. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um grande abraço.